amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E vamos convidar a todos, então, neste momento, para a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e dessa doutrina abençoada que é a doutrina dos Espíritos. E que a paz e o amor de nosso querido Mestre possa estar presente entre nós e em nossos corações agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do tema Desperte Agora. E vamos encontrar então em Efésios, Paulo nos falar assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Devemos então analisar a importância de nós despertarmos para a nossa realidade espiritual. E essa realidade do Espírito, ela vai se intensificar ainda mais com o advento da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, como nós vamos encontrar no Evangelho de João. Quando Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. E esse Consolador, ao qual o Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar de tudo o que eu disse, e trará também novos conhecimentos, novos aprendizados. E é isso que nós vamos então observar com a vinda da doutrina espírita, através da faculdade mediúnica. Faculdade mediúnica que sempre existiu desde todos os tempos. A própria vida do Cristo ela foi marcada por vários fenômenos mediúnicos. E então nós vamos ver que esse intercâmbio com o mundo espiritual, ele não é de agora, nem uma invenção do Espiritismo, mas ele sempre existiu em todos os tempos, entre todos os povos, em todas as religiões. E vamos notar então que a partir da doutrina, isso vai se intensificar, até mesmo pelo planejamento que a espiritualidade teve para a implantação do Consolador. Vamos ver também que a doutrina ela vai florescer principalmente nas terras brasileiras, através de grandes missionários que aqui vão reencarnar para darem prosseguimento então ao Consolador. E vamos ter então, dentre eles, vários nomes conhecidos como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Carbar Schutel, nosso querido Francisco Cândido Xavier, que vem trazendo uma contribuição inestimável através das obras psicografadas, nosso querido Divaldo Pereira Franco e outros tantos que também contribuíram de forma bastante positiva. Então nós vamos ver que a nossa realidade é a realidade espiritual. Vamos ver também muitos pesquisadores, cientistas, buscarem o estudo dessa realidade e nos trazendo então provas dessa continuidade da vida. Muitos pesquisadores no campo da reencarnação, nós vamos ver pesquisas hoje no campo da transcomunicação instrumental, as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, as experiências no momento de morrer. E assim por diante, vamos ter a foto transcendente, a transfoto,
tudo isso comprovando a nossa realidade espiritual. E então no Livro dos Espíritos, na questão 84 a 87, nós vamos encontrar Allan Kardec questionando os espíritos, os benfeitores espirituais, e eles então vão nos dizer que o mundo dos espíritos constitui um mundo à parte, completamente independente do mundo corpóreo. Pode-se mesmo dizer que ele é o verdadeiro mundo, o mais importante, porque ele é permanente, eterno e sobrevive a tudo. E então eles nos dizem, o mundo dos espíritos poderia até mesmo existir sem o mundo corpóreo, mas há a necessidade de ambos. Por quê? Um vai reagir sobre o outro, pois Deus, em sua infinita sabedoria, vai criar então esses dois mundos, o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo corpóreo. E esse mundo corpóreo, ele vai servir para nós de escola, aonde nós reencarnamos para o aprendizado, facultando então ao espírito os meios de nós progredirmos, nos aperfeiçoarmos, aperfeiçoar as nossas faculdades morais e intelectuais, indispensáveis para atingirmos, tanto no tempo como no espaço, o estado de espíritos puros. E então nós vamos aprender com os benfeitores amigos que nós, espíritos, somos criados todos iguais. Somos criados simples e ignorantes, sendo então Deus um Pai equitativo e justo. Ele jamais poderia criar seus filhos em desigualdade de condições, uns diferentes dos outros, porque a doutrina nos mostra esse Deus de amor, de bondade, de justiça e de perfeição. E então, deste modo, todos os filhos de Deus, que somos nós, são criados em pé de igualdade absoluta. E somos colocados, então, na senda do progresso, para atingirmos a perfeição que nos cabe. E isso vai depender, então, do esforço de cada um de nós chegar mais rapidamente ou não ao nosso objetivo. Mas como que esse progresso ele vai se dar, então? Como já dissemos, através da lei da reencarnação, que é uma lei divina, porque o nosso objetivo, a nossa meta, como já dissemos, é a perfeição que nos cabe. E o caminho que vai nos levar a essa perfeição é a lei da reencarnação. E então vai ser através das provas, das expiações, das missões, que nós, espíritos imortais, vamos realizando então essa nossa evolução, esse nosso aperfeiçoamento, esse nosso autoburilamento. E vamos também tendo a oportunidade, como nós observamos que em toda obra, nessa longa caminhada evolutiva que nós vamos percorrendo na busca desse aperfeiçoamento, é lógico e natural que em muitos momentos nós vamos tropeçar, nós vamos errar. E vejamos como a lei de reencarnação, ela mostra todo o amor e a justiça divina, porque ela vai nos proporcionar, nessa longa caminhada, onde vamos errando e acertando, quando erramos, nós podemos, através da lei da reencarnação, repararmos esses erros, resgatarmos as faltas que cometemos. Mas vamos também participar dessa grande obra da criação, que é esse universo infinito que nós temos aí à nossa frente. E vamos participar como co-criadores, auxiliando Deus nessa grandiosa obra também. E quanto mais nós vamos então desenvolvendo as nossas capacidades, mais vai aumentando então
a nossa responsabilidade e as nossas tarefas diante das leis divinas. Mas observemos que, por que há tanta dificuldade em despertarmos para essa realidade? Porque vamos ver que o materialismo é o estado íntimo que estabelece a rotina mental hoje da esmagadora maioria das pessoas, das mentes das pessoas, no nosso plano físico. E vamos ver então que a maioria vai focar apenas nos interesses humanos, exclusivamente naqueles que ferem os nossos 5 sentidos. E vamos notar ainda também que posturas e noções culturais levam também as criaturas hoje a adotarem o mundo das sensações corporais como sendo a nossa única realidade. Então nós vamos observar que o materialismo tem como base afetiva o sentimento de segurança e bem-estar expressos comumente pelos vínculos tanto do apego que ele vai gerar, como também da posse. E vamos ver aí então que dentro disso os reflexos mais conhecidos desses vínculos afetivos com a vida material que o materialista vai estabelecer são a dependência e do medo, a dependência disso e também o medo, respectivamente. Porque esse apego, essa posse, vão gerar no indivíduo essa dependência e também o medo de perder tudo isso. Em essência, nós vamos observar então que o interesse central de todo materialista que enxerga apenas a vida do ponto de vista material é tornar a vida algo permanente. Ou seja, manter para sempre, vive como que fosse manter para sempre esse elo com todas as criações objetivas que lhe pertençam, sejam coisas, objetos, bens materiais, como também pessoas que estão ao seu redor, agindo de forma como que se nunca ele fosse perder um ente querido, como que se ele nunca fosse deixar essa vida, ou que também fosse perder as posses materiais. E então, diante disso, dessa realidade, nós vamos ver que a vida ela é regida pela lei da impermanência, onde tudo é transformação e também crescimento. Então nós aprendemos com os espíritos amigos que nós, seres humanos, somos constituídos de 3 partes essenciais. O nosso corpo físico, que é o veículo que nós utilizamos enquanto encarnados no mundo físico, material. O espírito, nosso espírito, que é a nossa alma, que é o ser inteligente. E existe um intermediário entre o espírito e o corpo físico, que é o perispírito. Foi denominado por Allan Kardec como perispírito. É o nosso corpo espiritual. Então, nessa grande trajetória evolutiva que nós vamos realizar, o espírito ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo em todos os aspectos. E com a morte do corpo físico, esse perispírito, esse corpo espiritual, como dizia Paulo, ele vai acompanhar o espírito ao seu retorno ao mundo espiritual. E vai acompanhar o espírito, na verdade, toda a sua trajetória evolutiva, porque ele é o veículo que vai possibilitar o espírito atuar tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. À medida que o espírito então evolui, esse corpo espiritual, esse perispírito, também ele vai se aperfeiçoando cada vez mais. E o nosso destino, então, já dissemos, é a perfeição. E a Terra, nós podemos dizer que é essa grande escola em que nos encontramos em aprendizado.
A vida, ela é esse currículo de lições desse aprendizado. Ou seja, é a lição que permitirá ao homem romper com os estreitos limites da sua visão materialista, das ilusões e também das sombras que ainda há dentro de cada um de nós. Agora observemos que para que essas conquistas interiores se concretizem, vai exigir que nós despertemos para essa realidade. Mas vai exigir de cada um de nós, de cada indivíduo, que nós busquemos nos disciplinarmos, que nós tenhamos vontade de realizar essas mudanças, que nós nos preparemos, que nós possamos agir com devotamento, com esforço, a fim de que possamos então consolidar esses valores morais e renovarmos então os hábitos da nossa vida. Mas daí então nós temos que observar, diante dessa nossa realidade então espiritual e desse esforço pessoal e intransferível que cada um vai realizar à medida que vai despertando para isso, quanto tempo nós estamos dedicando a essa nossa realidade? Para as nossas atividades voltadas à espiritualidade, à parte espiritual, à aquisição de valores, de noções mais elevadas. Quanto tempo? Será que está sendo suficiente? Será que nós estamos aproveitando bem a nossa reencarnação? Se nós pegarmos muitas vezes que nós, muitas vezes a gente vem para a casa espírita ou para o templo religioso e ficamos 1 hora, 1 hora e meia, 90 minutos. Lembrando que raramente nós ultrapassamos 2 a 3 vezes na semana. Se formos calcular isso, veremos que dedicaremos durante uma semana 270 minutos. Porém, se formos fazer uma comparação, vamos ver que 1 hora tem 60 minutos. Um dia, 1440 minutos. E uma semana, 10.080 minutos. E então, dentro desses 270 minutos, nós vamos ver que seria para o nosso preparo e para a implantação dessa nossa renovação mental, nós vamos, durante uma semana, aproveitarmos apenas 3% desse tempo. Desses 10.080 minutos, esses 270 minutos representariam apenas 3%. Vejamos, então, como nós estamos utilizando o nosso tempo. Como nós estamos direcionando a nossa vida. Porque nós temos que entender que mais cedo ou mais tarde, nós retornaremos ao mundo espiritual. E o que levaremos para lá? As nossas conquistas, os nossos diplomas, os nossos bens, o nosso dinheiro, o nosso corpo físico? Não. Tudo isso fica para trás. Logicamente que nós necessitamos das coisas materiais para a vida aqui. Mas será que nós estamos pensando na nossa vida espiritual? O que nós levaremos para o outro lado? Então nós vamos ver que nesses momentos em que nós nos dedicamos muitas vezes a uma atividade, seja na casa espírita, seja no templo religioso, seja na prática do bem, nós vamos nesses momentos adquirindo forças para interrompermos essa rotina mental do homem comum, que está ligado apenas nos interesses materiais. As tarefas espíritas vão então, fazendo uma comparação com a casa espírita, vão o quê? Vão fixar valores, vão desenvolver novos hábitos,
vão alimentar a mente nossa com novas forças, tendo em vista então essa nossa espiritualização, a qual todos devemos buscar em favor tanto da nossa felicidade quanto da nossa paz futura. E essa superação então da rotina materialista exige de nós esforço, mas exige também de nossa parte que nós estabeleçamos metas, ideais, comprometimento, para que a gente realize essa melhora espiritual. E então ela não pode se restringir apenas às práticas religiosas ou aos momentos de estudo e oração. Porque muita gente pensa que simplesmente eu vou lá na casa espírita, vou fazer minha prece, vou tomar o meu passe e está tudo bem, já fiz a minha parte, é o suficiente. Não. Nós temos que assumirmos o compromisso de mudança e de elevação conosco mesmos. E para atingirmos essa mudança real, essa mudança profunda, é preciso vencer o nosso desânimo. É preciso vencer a invigilância. É preciso vencer muitas vezes a preguiça. Porque quantas pessoas muitas vezes dizem, eu quero ir na casa espírita, eu queria ir lá assistir a palestra, mas nem isso consegue. Então como que vai operar essas mudanças? E observemos que aquele que se eleva, que vai despertando para a sua realidade e vai colocando em prática tudo isso, ele provoca mudanças. No meio em que ele se encontra, mudanças favoráveis, mudanças positivas aos ideais de ascensão. Mas é importante também não confundirmos a adesão às práticas doutrinárias e cultura espiritual como sinais de iluminação e de adiantamento. Vejamos que tudo isso são ferramentas que nós vamos ter, estímulos para o nosso crescimento e que só terão valor se interiorizarmos todo esse conhecimento, essa cultura, e pouco a pouco também formos então vivenciando isso no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na rua, na sociedade em geral. Tudo isso com convicção através de uma fé raciocinada. Fé raciocinada que a doutrina espírita nos proporciona. Como nos fala o codificador, não existe fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a doutrina nos oferece essa fé raciocinada. E ele diz ainda, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele realiza para vencer as suas más inclinações. Então, queridos companheiros, quando nós aprendemos isso, quando nós despertamos para essa nossa realidade, verificamos que a existência nossa, mesmo que ela seja salpicada de problemas, de dores, de sofrimentos, de desafios que fazem parte, tudo isso para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, a vida vai ter mais luz, mais sentido, porque nós vamos plantando na intimidade essa semente imperecível do idealismo superior, ao qual ninguém vai poder roubar de nós. Ninguém vai poder tirar de nós. E então, quando nós entendemos tudo isso, nós vamos agir, como um Francisco Cândido Xavier, como uma Madre Teresa, como uma Irmã Dulce, como um Divaldo, que tem os seus problemas também, tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades, mas que, despertos para essa realidade, buscaram seguir esse caminho,
se renovando também moralmente e vencendo também as suas más inclinações, porque todos nós temos. E então nós vamos ver, para finalizarmos, que no livro Jesus no Lar, o espírito de Ney Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos contar um trecho em que ele nos diz assim, que Jesus conversava com os apóstolos e seus familiares. E então Isabel, a genitora de João e Tiago, perguntou: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude nós podemos desfrutar? E Jesus, então, após fazer alguns comentários sobre o assunto, concluiu: o tempo é um divino talismã que devemos aproveitar, através do qual nós construímos o nosso destino, buscando a felicidade ou a infelicidade, buscando a paz ou o desequilíbrio, as trevas ou a luz, de acordo com o nosso comportamento perante a vida. Daí então, queridos companheiros, a necessidade de despertarmos agora para a nossa realidade espiritual, para que comecemos a buscar cultivar os verdadeiros valores do Espírito, valores eternos que levaremos conosco para sempre. Muita paz a todos. E agora então, mais uma vez, nós, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecemos ao Pai pelo dom da vida. E mais uma vez, por todas as bênçãos que nos concede para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecemos a Jesus, o Mestre e amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas. E a espiritualidade que aqui se faz presente. Aos nossos amigos espirituais, aos benfeitores, ao nosso anjo guardião que nos acompanha. Que possamos, ó Pai, estarmos sempre sintonizados com esses amigos, através dos bons pensamentos, das boas palavras, das boas ações, podendo assim sermos merecedores da sua companhia e da sua proteção. E que a nossa prece, ela se estenda a todos aqueles que necessitam, tanto encarnados quanto desencarnados, em todas as partes do planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução. E assim então, para encerrarmos o estudo de hoje, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.